Boa noite, conseguindo chegar a tempo, né? Que eu disse na terça-feira que talvez eu não conseguisse estar aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos lá, como se diz, trabalhamos para Mamon e agora vamos trabalhar na Seara, né? Então, que bom que deu certo. Nós estamos estudando a lei do progresso, mais especificamente o item civilização. Nós paramos na questão 793, né? Na questão 793, Kardec pergunta por quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa. Veja que a pergunta dele é uma civilização completa. E aí não tem outro jeito a não ser reconhecê-la pelo desenvolvimento moral. Aliás, quando a gente nota, nós estamos num ambiente rodeado de pessoas, quando as pessoas denotam assim, uma moralidade maior, eu estou falando de moralidade, não estou falando aqui de carolice, não estou falando aqui de um jeito piegas de ser, eu estou falando de moralidade. Você consegue conversar de qualquer assunto de forma respeitosa. Você já deve ter notado isso, né? Quando você chega no ambiente. Aí, quando você sai daquele ambiente, você, inclusive, fala, nossa, foi tão agradável conversar com eles e tudo mais. Por quê? Um ambiente moralmente sadio, existem espíritos que estão nos acompanhando ali. Então, assim, o ambiente fica positivo, né? E não é positivo, assim, pensamento positivo, não. É uma positividade energética mesmo, falando. Você começa a emanar bons fluidos, receber bons fluidos. Então, ou seja, se nós, no planeta Terra, conseguirmos atingir esse patamar, né, de moralidade, com certeza nós seremos uma civilização completa. E Kardec vai mais longe, né? Ele diz, inclusive, né, que nós hoje nós não somos assim moralmente uma civilização moralmente avançada, porque nós ainda estamos devendo muita coisa, só que nós confundimos o nosso jeito do que nós somos, né? Achando porque a gente tem soluções de locomoção, soluções de medicina, nós temos soluções de residência, de roupa, né? E aí a gente se sente no direito de nos considerarmos civilizados em relação aos brutos. Mas quando nós abandonarmos os vícios, igual eu falei em relação ao moral, né? O lado moral da vida, aí viver realmente como irmãos, praticando a caridade cristã e tudo mais, aí sim nós vamos poder ser ditos como uma civilização completa. Atualmente, o que nós somos? Povos esclarecidos, é o que ele fala. Né? E não somos povos assim muito esclarecidos, não. Basta você tentar conversar um assunto um pouquinho mais polêmico, que você nota que emana de nós a nossa animalidade, né? Vamos dizer assim, o nosso nível inferior que ainda nos encontramos. Então, é muito importante essa diferenciação. Atualmente, somos povos esclarecidos, realmente temos um nível intelectual muito bom, mas ainda não somos uma civilização completa. E Kardec ele levanta vários pontos, né? E ele mostra aqui, eu vou até ler aqui, que ele fala o seguinte: de dois povos que chegam ao cume da escala social, só poderá dizer-se mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, quando nele se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho. Ou seja, se nós conseguimos banir, né, principalmente, que eles falam que é a chaga da civilização, que é o orgulho e o egoísmo, então aí sim nós vamos adquirir hábitos que sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Nós vamos ter mais hábitos melhores, nós vamos ser mais intelectualizados, porém nós vamos ser também mais moralizados. Nós vamos usar a nossa inteligência para o mal, nós vamos usar a nossa inteligência para o bem. E isso vai fazer diferença, né? E aí ele deixa muito claro, né? Haja mais bondade, mais boa-fé, benevolência, generosidade recíproca e os preceitos de caça, de nascimento sejam menos enraizados, que hoje nós temos muito preconceitos, né? Pois são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. As leis não consagram nenhum privilégio, seja as mesmas para o último como para o primeiro, seja exercida com menos parcialidade. O homem, suas crenças, suas opiniões sejam mais bem respeitados, haja menos infeliz, enfim, em que todos os homens de boa vontade
estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Então, na hora que você chegar nesse caso, né, os homens de boa vontade, ter a certeza que não vai lhe faltar o necessário, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir desenvolver mais a nossa moralidade. Hoje, igual eu contei para vocês, eu ainda preciso correr atrás do lado material da vida. Por quê? Porque o dia a dia me impõe essa condição, né? Então, eu preciso disso. Então, nós precisamos correr atrás do pão, né? o suor do próprio rosto. Continuando, nós agora vamos para um novo item, que é o progresso o progresso da legislação humana. Então, na hora que eu chego nesse item do progresso da legislação humana, nós vamos ver o tanto que a lei humana é diferenciada em relação à lei natural, né? E aí a primeira pergunta do Kardec na 794, qual é? A sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Engraçado que, quando a gente estuda o Velho Testamento, os judeus têm as leis de Noé, né? Então, Noé vai lá falando as leis dele, né? São 7 leis. Na 6ª lei, ele, inclusive, uma das leis de Noé é respeitar os animais, isso é incrível que pareça. É o respeito aos animais. E na hora que ele chega na 7ª lei, ele fala assim, ó, e se vocês não conseguirem essas 6 leis acima, então era bom vocês fazerem um conselho de anciões na comunidade de vocês para dirimir alguma dúvida, né, algum desacordo que exista entre vocês. Então, assim, o Noé, lá atrás, ele vai e já dita as leis e mostra claramente que temos condições de sobra de viver só com as leis naturais, só com as leis de Deus. Não dessa forma que foi usada, né, no passado, né, de matar em nome de Deus, foi pecado mortal, então, né, não, nada disso. É a lei do amor e tudo mais. Então, pesquise um pouco, é muito interessante. Então, é a pergunta que o Kardec faz, né? Poderia? Poderia, sim, você poderia viver só pelas leis naturais, desde que as criaturas compreendessem bem e quisessem, olha que coisa importante, praticá-las. Então, bastariam as leis naturais. Mas a sociedade tem as suas necessidades e precisa de leis específicas. Você vê que ele falou assim, ó, a sociedade tem as suas necessidades. Ele não está falando que são necessidades que provém de Deus, são necessidades da sociedade. Aí o Kardec, que de bobo só tem um jeito de andar, faz a segunda pergunta. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Aí ele fala, olha, nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem proveito próprio. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que é melhor a justiça, né, como melhorá-las, então há necessidade de modificá-la. E aí ele vai falando, são mais estáveis e se aproximam da verdadeira justiça, à medida que são feitas para todos e que se identificam com a lei natural. Então, o Kardec acaba fazendo um comentário que, sob a influência de suas paixões, o homem criou direitos e deveres imaginários, rejeitados pela lei natural, e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Quer ver um exemplo fácil de nós conseguirmos entender? Quando antes de 1888, no Brasil, só porque tinha uma diferença na cor da pele, sentíamos no direito de aprisionar aquela pessoa e fazê-la dela o nosso escravo. Se nós seguíssemos a lei lá de Noé, lá do Cristo, de amar a todos e fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, nunca existiria a escravidão na face da terra. Nunca. Não faz o menor sentido. E, pasmem, a igreja tinha vários escravos. E acreditavam que não tinha problema nenhum. Chegavam à aberração de falar que, se eu falar que os escravos não tinham alma, é falar que mulher não tinha alma.
Então, ou seja, nós não entendíamos, nós naquela época não entendíamos a lei de Deus. E hoje ainda não entendemos. Os comentários que a gente faz denotam isso. Então, assim, o simples, como diz o Cristo, né, o que é mais importante? Ele fala, né, que chega, quando ele é testado, ele pergunta, qual lei é mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele vira e fala assim, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a segunda lei. Falar, se disseste bem, por que você não cumpre? Né? Então você nota que só essa lei do respeito ao outro, do respeito ao nosso irmão, só essa lei já seria suficiente para a gente tirar da face da terra uma quantidade muito grande de coisas abomináveis que a gente ainda faz. Né? Então, a prova está aí, a prova está exatamente aí. Então, o que o Kardec fala? À medida que nós vamos progredindo, a gente vai acabando com aquilo que lá no passado nós acreditávamos como direito. Ah, é direito do pai escolher com quem a filha vai casar. Atualmente a gente presta atenção e fala assim, se bem que tem algumas filhas que dá vontade da gente escolher por elas, né? Mas brincadeiras à parte, a gente hoje respeita, né, os nossos filhos, a gente respeita as suas escolhas, a gente tenta educá-los, orientá-los, né? Conversa, conhece a família da noiva, do noivo, né? Para quê? Para ajudar no processo das escolhas. Mas houve uma época que nós pais fazíamos essa escolha. E a nossa escolha era baseada em quê? Em dinheiro, né? Quem assistiu o filme Orgulho e Preconceito, né? É um filme muito interessante, um filme de época, vê nitidamente o orgulho acontecendo e o preconceito acontecendo. E os dois atrapalhando todo o relacionamento. Muito interessante o filme, né? Recomendo, como se diz. Então, continuando, aí ele pergunta na 796, a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Olha só o termo que ele usa, necessidade. E qual é a resposta dos espíritos? Uma sociedade corrompida tem certamente necessidade de leis mais severas. Está vendo o que ele usa o termo? Ele fala corrompida. Ou seja, nós não conseguimos ser justos, nós somos corrompidos, então precisa de leis mais severas. E aí ele fala que apenas a educação pode reformar os homens que assim não terão necessidade de leis tão severas. Foi o exemplo que eu dei lá atrás, quando eu estava falando a respeito daquele corredor, né? O corredor, ele não se sentiu no direito de passar na frente daquele que o tempo todo esteve em primeiro lugar, simplesmente porque o cara que estava no primeiro lugar confundiu a chegada, a linha de chegada. Ele não se sentiu no direito, ou seja, ele é uma pessoa que já está reformada para esse tipo de atitude. Ele não se sentiu no direito, ele estava numa competição e o outro se provou muito melhor que ele. Ah, mas no último momento ele deu uma bobeira, ele não foi. O que estava sendo medido ali naquela corrida não era quem era o mais esperto, era quem tinha mais aptidão física para fazer aquilo. Então, naquele momento, ele mesmo reconheceu que quem tinha direito a ganhar o primeiro lugar era o colega. Né? E deixando o mundo que eu falo assim, um mundo que ainda está corrompido, assustado. Mas aquilo é o correto, não tinha outra coisa a ser feita. Ele mesmo deixa isso claro. E aí, na 797, fechando esse item, ele fala: como o homem poderia ser persuadido a reformar suas leis? Aí ele fala: não preocupa com isso, não, porque isso ocorrerá naturalmente, por força das circunstâncias e pela influência das pessoas do bem que o conduzem pelas vias do progresso. Então, ele fala: vai acontecer, né? Você não aguarde, vai acontecer. Quem estuda Chico, quem lê os textos de Emmanuel, não tem outra forma a não ser a pessoa fazer uma reforma íntima, né? Existem vários livros que falam sobre reforma íntima. Então, é muito importante que essas pessoas de bem, elas servem de exemplo, elas vão servindo de exemplo para nós e nos fazendo ficar constrangidos de não agirmos iguais, né? Daquela mesma forma. Então, a gente nota
que, de um jeito ou de outro, acaba que nós vamos aprendendo a fazer as coisas, né? Então, isso é muito interessante e muito importante, na minha opinião. Mas agora nós vamos entrar num item que eu considero um item que mexe na vaidade de nós espíritas, né? Porque na hora que você lê o item, dá uma sensação que ele está falando dessa religião humana, dessa doutrina humana chamada Espiritismo, né? Será que ele está falando da nossa doutrina? Será que ele está falando dessa doutrina que nós aqui no planeta Terra seguimos? Ou será que ele está falando de outra doutrina? Então, antes da gente entrar nesse item, novo item que nós vamos falar aí, que é a influência do Espiritismo sobre o progresso, eu gostaria de trazer um texto, que é o texto 27 do livro Religião dos Espíritos. Eu vou lendo ele aqui, talvez a gente encerre nele, né, por causa do horário, lá já são 19h48, mas mesmo assim eu gostaria de lê-lo e compartilhá-lo com vocês. O texto, vou achá-lo, só um minutinho, eu estou fazendo confusão aqui. O texto, ele fala assim, palavra aos espíritos. Isso foi uma reunião pública em 17/4/59. E foi porque eles estavam estudando exatamente a próxima questão, a questão 798, tá? Que é a que nós vamos entrar agora, a 798. Então, o que fala o texto? Vamos ler o texto, né? Ele fala assim, espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Ou seja, nós não estamos inventando nada, nós estamos revivendo o cristianismo. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho de ensinamento de que se fizesse veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Aí ele faz uma chamada, espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, do Cristo, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe abnegação e humildade. Ou seja, a gente esquece que um dos melhores que a gente deveria tirar do Cristo, a melhor coisa é o exemplo. E aí ele fala, aí a gente nega a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerâncias para si mesmos. Você lembra eu falando, um pouquinho antes, que nós interpretamos, lá atrás, no passado, nós interpretamos as palavras do Cristo, né, as palavras da Bíblia, de forma errônea e erigimos pedestais de intolerância para nós mesmos. Todavia, a intolerância é matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra da conquista em ação. Ou seja, uma coisa vai acontecendo. E a lei da guerra e da conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas e rajada de sangue e destruição. Será que é para isso que nós fomos chamados? Foi isso que o Cristo queria? Queria que nós fizéssemos parte disso? Com certeza que não, né? Somos, assim, chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Está entendendo? Ou seja, nós vamos restaurar o que está errado, como espíritas, mas nós vamos trazer a paz. Nós não vamos... as pessoas me perguntam, e quanto eu devo esforçar? Até que você não perca o seu alinhamento espiritual, né? Eu brinco muito isso. Até que o seu alinhamento espiritual não comece a sofrer um dano. Porque se você perder a conexão com o Pai, aí você começa a fazer aquele parágrafo lá de cima, e aí você vai estar semeando ruínas e rajadas de sangue e destruição. E aí ele fala, é imprescindível estudar educando e trabalhar construindo.
não vos afastei do Cristo de Deus, sob pena de converter o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Ou seja, gente, espiritismo tem muito de ciência, com certeza, mas espiritismo tem muito de sentimento. Nós temos que acreditar no espiritismo como uma mudança interior. Primeiro mudo eu, é só ler lá no livro no Evangelho segundo o Espírito, do Espiritismo, o dever, o item, o dever. Para procurar no índice que vocês vão ver. Primeiro para comigo e depois eu consigo fazer para os outros. Ou seja, primeiro eu estudo me educando e depois eu trabalho construindo. Esse é meu papel. Então é onde ele fala, eu não devo criar cidadelas da sombra e nem algemar os punhos mentais no lado científico só do espiritismo, né? Porque eu tenho que lembrar do amor, do sentimento, que é a ideia maior. Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, está vendo? Mas não vos esqueçais que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aí ele começa a falar. Aprendemos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Está vendo? Dos nossos princípios que eles pregam para nós. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagem de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Você está vendo? Nós não podemos nos tornar míopes na hora que nós lemos alguma coisa. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então, eu quis trazer esse texto para vocês, né? Para quem não pegou no início que eu comecei a ler, e se quiser pesquisar, é o texto 27 do livro Religião dos Espíritos. Na hora que nós estamos falando, nesse próximo item que está acontecendo aqui, o que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando dessa religião. Essa religião que está do outro lado, aonde nós não vamos inventar coisas, nós vamos aprender com eles. E o que eles nos ensinam? Devemos estudar muito, mas devemos trabalhar para o bem do mundo. Não adianta eu ficar, o que eu sou? Eu sou espírita. Não, esquece. Você pode até ser espírita, mas mais importante que você ser espírita é você ser cristão. Isso é mais importante. E por que eu falo que o mais importante é ser cristão? É seguir os exemplos de Cristo. Qual é o melhor exemplo que passou pelo planeta Terra? Não tem essa pergunta no Livro dos Espíritos? E qual foi a resposta? Simples, curta, Jesus. Então, quem eu devo seguir? Quem é meu exemplo? Meu exemplo é a casa espírita fulana de tal, lá tem a senhorinha fulana de tal, é ela que eu sigo. Tudo bem, né? É um direito seu de escolher. Mas escolha sempre o Cristo. O dia que essa senhora estiver em contradição com o Cristo, opte pelo Cristo. E converse com ela. Fale assim, mas o Cristo não nos deu esse exemplo? Então, assim, é muito importante isso.
Por isso que eu trouxe esse texto, porque nós vamos entrar no item, falando da influência do Espiritismo no progresso, e isso pode nos dar vaidade. E mais do que vaidade, pode nos dar pensamentos errados em relação à doutrina. A gente fala que nós, do Espiritismo, não cobramos nada de ninguém. É a verdade. Nós não cobramos nada de ninguém. E eu acredito que essa seja uma das maiores responsabilidades do Espiritismo. Eu não cobrando nada de ninguém, né, o espírito não cobrando nada de ninguém, o que acontece? Quem vai cobrar de você? Você mesmo, sua consciência, aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, nos seus estudos. Porque sem isso para te guiar, sem esse sentimento, sem essa luz que promana do Pai em sua direção, e você não parar de ouvi-la, o que vai acontecer com você? Você vai abrir um campo enorme para os obsessores. Aí você começa a ler livros que são ditados pelo lado de lá, mas não são livros da doutrina. O que eu quero dizer que não são livros da doutrina? Não são livros aderentes à doutrina espírita, ao que são pregados pelos espíritos. Quando eu falo pelos espíritos, pelos bons espíritos. Evangelho de João. Primeiro verifique se esse espírito provém de Deus. Ele fala isso. Ele alerta no Evangelho. Né? Então é muito importante eu prestar atenção. O que eu estou lendo? O que eu estou estudando? O que eu estou ouvindo? Porque é disso que nós estamos falando dentro da nossa doutrina do Espiritismo, a hora que ele vai falar dessa influência do Espiritismo no progresso. Porque uma coisa que eu sempre falava, quando eu falava, né, que a gente fazia os nossos estudos, que a gente vive falando do passado das outras doutrinas, né, das outras religiões. A gente vive lembrando. O espírito é mestre de cometer esse erro. Mal sabendo onde ele estava. Né? Podia ser ele o causador daquele erro que ele está condenando. Né? Então, assim, é muito importante lembrar disso. Nós sabemos da reencarnação, não é nem acreditar. Nós sabemos da reencarnação, nós sabemos que a reencarnação acontece. Então, eu brinco que o Espiritismo ainda é novo e ainda não nasceu dentro das suas fileiras aquele que vai lhe causar cismas, separações. Né? De vez em quando você vê que separa um grupinho de uma casa e monta outra casa. Mas aquela cisma grande, separar da febre, aquelas coisas assim, ainda não surgiu. Ainda estamos muito novos. Então, o que temos que fazer? Temos que estudar, selecionar o que vamos ler e, principalmente, aplicar. Aplicar para o bem, aplicar conforme o Cristo. Eu gostaria de, nesses últimos minutos, falar com vocês a respeito, pegar um calendário aqui, que o nosso estudo continuará na semana que vem. Nós temos estudo ainda no dia 15, que é a terça-feira, e no dia 17, que é a quinta-feira. E aí nós vamos dar uma folga e vamos voltar em janeiro, no dia 12 e no dia 14. Então, nós vamos ficar fora, né? Porque eu vou viajar e vou visitar, se Deus quiser, os meus pais. Então, eu vou precisar desse tempo e aí nós vamos dar uma parada. Então, assim, sugiro, né, que vocês têm muita coisa boa, muito material bom na internet, que vocês não percam o hábito de ouvir nas terças e nas quintas-feiras pelo menos um estudo de algum palestrante que vocês gostem, para que vocês não percam o hábito, né? Porque a gente perdendo o hábito, você sabe que o hábito faz o monge, tá certo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, uma boa noite, uma boa resto de quinta-feira, e encerramos nossa semana, e espero vê-los na terça-feira da semana que vem. Um grande abraço e muito obrigado.